eu vou tentar falar muito pouco. Muito pouco. Terceira aula de Eleanor Rigby. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Eu não preciso mais disso. Porque agora, pessoal, eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre isso. A Eleanor Rigby morreu na igreja e foi enterrada junto com o seu nome. O que significa morrer na igreja? Algumas interpretações possíveis. Ela morreu na igreja, ela morreu crente, ela morreu acreditando naquilo que diz a igreja. Ela morreu na igreja, fisicamente, ela foi lá e morreu. Ela morreu na igreja, metaforicamente, ela morreu como se a igreja morresse dentro dela. E ao mesmo tempo, ela tenha morrido. Galera, a partir de agora, existem várias interpretações. Muita gente falando sobre isso, sobre aquilo, entrevistas do Paul McCartney, muita coisa para que a gente consiga ter somente uma interpretação. Então, eu vou te trazer junto comigo para a gente fazer as interpretações possíveis disso daqui. Então, olha só, quando eu vou fazer a minha, né? Quando fala que ela morreu na igreja, eu penso que ela morreu ainda acreditando no Deus daquela igreja. Mas quando fala e foi enterrada junto com o seu nome, ali eu tenho certeza do que aconteceu. Ali eu tenho certeza que Eleanor Rigby não teve filhos. Porque se ela morreu junto com o seu nome, é que o seu nome não foi para frente. É que o seu nome não foi dado para um filho ou para uma filha para que o nome dela continuasse vivo. É isso, pessoal. Então, a Eleanor Rigby era uma pessoa solitária que não tinha filhos. E por que ela não tinha filhos, pessoal? Não sei. Eu talvez descubra um pouquinho mais para frente. Mas agora, pessoal, diz para mim que ela foi enterrada junto com o seu nome. E olha só, pessoal, nobody came. Ninguém veio. Claro que ninguém veio, pessoal. Ninguém a conhecia. Ela era uma pessoa solitária. Mas a sua morte dentro da igreja, sendo uma crente, faz com que o padre venha ler, sei lá, o que acontece, o padre vai lá pelo menos para dar um tchau para ela, não é isso? Não é, né? Mas tem um nome, eu esqueci o nome, qual que é, mas o padre vem, faz uma leitura tal, para falar sobre a pessoa, e é isso que o Father Mackenzie faz. Vamos lá. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from her grave. No one was saved. E aqui, galera, a quantidade de coisa que dá para falar dessa parte, wiping the dirt. O Father Mackenzie, wiping the dirt, é limpando a sujeira de suas mãos. Muita gente acredita que o Father Mackenzie enterrou a Eleanor Rigby, ele era a única pessoa ali, e que por isso, ao final do enterro, ele foi limpar as suas mãos. Outras pessoas, talvez que eu me identifique um pouquinho mais, dizem que o Father Mackenzie, na verdade, tem alguma coisa a ver com a morte da Eleanor Rigby. E quando fala da morte, pessoal, esse wiping his hands, limpando a sujeira de suas mãos, ele estava como se livrando daquela sujeira, que para ele era a Eleanor Rigby. E é muito interessante isso, porque quem é o Father Mackenzie? Quem que é a Eleanor Rigby? Que são duas pessoas solitárias. Alguma coisa devia ter tido entre eles. Alguma coisa, alguma relação entre eles devia ter existido antes. E aí eu vou começar a falar para vocês. Talvez os dois tivessem tido um caso. Tá? Algumas pessoas costumam a falar sobre isso. E quando diz que she was buried along with her name, que ela foi enterrada com o seu nome, muita gente entende que a Eleanor Rigby havia ficado grávida do Father Mackenzie. Eu sei, eu estou viajando, tá, pessoal? Vem comigo. Do Father Mackenzie, e que ela havia tido um aborto, fazendo com que essas duas personagens se separassem, e que quando a sua morte,
ele limpasse suas mãos, como se ele tivesse alguma coisa a ver com a sua gravidez indesejada e com o seu aborto. Viagem, pessoal, é isso, viagem, essa música é exatamente isso, a gente tá viajando nessa música. E eu vou falar pra vocês, tá? Você vai achar, o professor tá viajando aí. Não, não sou eu, tá, pessoal? Isso tudo são coisas que eu li, são interpretações que existem. É só você pesquisar na internet as interpretações de Eleanor Rigby. Você vai achar até coisa mais pesada, tá? Você vai achar... vai lá, você vai achar assassinato, você vai achar incesto, você vai achar um monte de coisa. Você vai... Tá, vamos lá. Bom, então ele vai lá limpando as suas mãos enquanto ele anda para longe, né? Ele tá saindo, acabou de enterrar ela, ele anda pro outro lado de sua grave, seria a sua tombstone, seria o lugar onde ela foi enterrada, tá? No one was saved. Quando fala no one was saved, pessoal, ninguém foi salvo. Nem a Eleanor Rigby, nem o Father Mackenzie. Por isso que dá essa ideia de que alguma coisa entre eles aconteceu. Por isso que tem muita gente que fica pensando nisso. Se a gente for pegar o texto em si, o texto, ele dá essa oportunidade de interpretações. Ele dá pra gente essa visão de que, pô, por que tá falando da Eleanor Rigby e do Father Mackenzie? Duas pessoas solitárias, uma música sobre solitude, sobre solidão, sobre como a solidão afeta as pessoas e as metáforas dentro delas, por exemplo, pegar o arroz no chão ou arrumar as suas meias, fazer coisas que realmente a gente não consegue entender muito bem. Por quê? A sua morte, quando morre a Eleanor Rigby e o Father Mackenzie vem para enterrá-la, ele é o único ali. E quando ele sai do enterro, ele limpa suas mãos como se ele tivesse alguma coisa a ver com sua morte, como se ele tivesse alguma coisa a ver com sua vida. É interessante isso, pessoal, porque aí a gente está falando da vida da Eleanor Rigby. Se ele limpa suas mãos, talvez ele não tenha a ver com a morte, talvez a morte tenha sido um fato, uma coisa que aconteceu a Eleanor Rigby. Mas, quando a gente pega, por exemplo, o Father Mackenzie limpando suas mãos, a vida da Eleanor Rigby, a vida solitária dela e a vida solitária dele, talvez tenha alguma coisa a ver com o fato dele limpar as suas mãos. E por isso, ninguém foi salvo. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Pessoal, Eleanor Rigby, dos Beatles. Espero que você tenha curtido. Pensa, faz a sua interpretação. Beijo.